Boa noite, gente. Boa noite, jovens em movimento. Tudo bem? Não sei o horário qual você vai estar assistindo. Então, neste caso, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você. Que Deus venha vos abençoar assistindo esse culto, que a palavra venha direto ao seu coração. Nós estamos aqui mais uma semana, qual Deus nos permite estar na presença do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome dEle. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Senhores. Amém? O decreto ele foi prorrogado, infelizmente nós não podemos estar juntos mais uma vez, né? Mas eu sei que vocês, aonde vocês estão, o Espírito Santo do Senhor está com vocês. E que seja tão forte o quanto nós estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Que você possa abrir a sua palavra comigo nessa noite em Salmo, capítulo 27, versículo 1. Já vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês. Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos, oremos comigo. Senhor Jesus, Deus da glória, Deus ó Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, ó Pai, por mais este momento na sua casa, por mais um sábado, Senhor Jesus, ó Pai, que esse jovem, Senhor Jesus, ó Pai, eu não sei aonde vai esta palavra dessa noite, mas que o teu Espírito Santo possa realmente levar corações necessitados, a corações que estejam com fome e sede do Senhor Jesus, que precisem de uma palavra de carinho, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de força, porque o Senhor é tudo isso, Jesus. Nessa noite, Senhor Jesus, ó Pai, continua conosco, fala através dos louvores, fala através da palavra, fala através, Senhor Jesus, ó Pai, do teu Espírito Santo de Deus, que não sejamos nós, mas que seja verdadeiramente o teu Espírito Santo a fazer. Alcança esses jovens, Senhor Jesus, ó Pai, aonde quer que eles estejam, alcança as pessoas que estão assistindo a este culto neste momento. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Não esqueça, querido, vá colocando o seu pedido de oração, vá colocando a sua solicitação neste momento, vá compartilhando este vídeo. Quanto mais compartilhamentos nós tivermos, mais pessoas irão assistir e receber um pouco do acalento do Senhor, amém? Nessa noite está conosco o pastor Elton apregoando a palavra, está conosco o Silvino, está conosco aqui o Fausto também, em nome do Senhor Jesus, pastor Fabiano, pastor Eide e o pastor de mídia, Gessé, amém? Ele está atrás da câmera, não dá para ver ele está aqui nos bastidores, tá bom? Deus abençoe vocês, querido, em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa eu ficar
presença, Pai. Vem nesse lugar, Pai. Essa canção que nós iremos cantar agora, que o Silvinho irá ministrar, ela fala muito de quantas vezes nós nos afastamos de Deus. Quem sabe até mesmo dentro da igreja nós nos afastamos da sua presença. Muitas vezes nós nos distanciamos não só da igreja, mas também dos caminhos do Senhor, da presença dele. Então preste atenção nessa letra, que Deus quer falar contigo hoje e quer trazer você de volta. Amém. Glória a Deus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Brother, que saudade. Há quanto tempo a gente não se vê? No livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só. Arriscou tudo em outra direção. Resolveu pagar um preço, correr o risco de se machucar. Me perdoe, brother, sei que não devo pressionar. Você sabe o que é certo e o errado, não me deve explicação. É a vontade de ter você de novo aqui, de ouvir um velho violão sorrir e chorar. Não importa o que você fez ou o que fizeram a você, o importante é o que Deus quer fazer. Se você deixar, se você quiser, seu lugar é aqui em sua casa, é só voltar. Se você quiser, se você voltar, seu lugar ainda está guardado junto ao Pai. Brother, que saudade. Há quanto tempo a gente não se vê? No livre-arbítrio escolheu ir à luta por si só. Arriscou tudo em outra direção. Resolveu pagar um preço, correr o risco de se machucar. Não importa o que você fez
Boa noite, igreja, a paz seja convosco, que seja um sábado abençoado, como foi esses 2 louvores iniciais no nosso culto. E você que está em casa, neste momento, a pastora Paola já orou, já pediu, está aqui conosco para vocês compartilhem esse culto para que as pessoas possam ser atendidas através dos louvores da palavra e que nesta noite nós venhamos ter um verdadeiro encontro com Deus, que Ele possa ministrar o nosso coração. Amém? Aproveitando aqui, pastora, que eu já estou de pé, se vocês puderem, para nós iniciarmos nosso culto, a palavra de Deus lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que vai ser o tema deste culto desta noite, para que nós venhamos a falar do amor de Deus e o que Ele tem para falar ao nosso coração. Amém? Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Amém? Mesmo ali no seu lar, neste momento, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado por esta noite, por essa oportunidade, por esta palavra, Deus. Que você venha usar a minha vida, Pai, como vaso de honra no seu altar, Deus. Que eu possa transmitir para quem está em casa, no seu lar, Pai amado, Pai querido, que o Senhor tem para falar ao coração de cada um, Pai. Me usa a vida da pastora Paola, Pai amado, Pai querido, que nós venhamos, Deus, fazer a sua vontade, Senhor. E que essa palavra entre no coração, Senhor. Entre de uma forma, Pai amado, Pai querido, que possa transformar, Senhor. Que nós possamos ser agentes transformadores, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, coloca seus anjos em cada lar, em cada lugar. Às vezes está assistindo no carro, no celular, em algum lugar, Pai, mas seus anjos acompanhem essas pessoas, estejam com eles em cada momento dessa ministração, dessa palavra, Pai. E ao término, Pai, que o Senhor guarde a família de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Então, quando nós estamos falando ali em Filipenses, que a palavra diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graça. Nós podemos entender que hoje nós vivemos num tempo onde a ansiedade, a depressão, ela não tem mais faixa etária para estar acontecendo. Antigamente, quando a gente falava em depressão ou falava em ansiedade, a gente falava das pessoas de mais idade. Agora não, jovens, adolescentes, de vez em quando estão numa situação depressiva ou ansiosos, muito ansiosos para que aconteça algo, que algo venha acontecer na vida dele, e isso tem feito um mal. A ansiedade, ela não faz bem para as pessoas, ela não faz bem para nós. Então nós podemos usar esse versículo quando está falando ali na sequência: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele está querendo dizer que nós precisamos guardar os nossos sentimentos, às vezes tirar a nossa ansiedade e colocar nas mãos de Deus. Quando ele fala ali em Cristo Jesus, para nós jogarmos para Ele essa situação. E quando nós estamos falando de Jesus, é o melhor exemplo de uma pessoa que tinha tudo para ser ansiosa. Vamos falar um pouquinho da trajetória dele. Então, quando ele começou a levar a palavra, começou a fazer a obra, as pessoas o seguiam, os milagres aconteciam, aquela multidão atrás dele. Então, se você parar e pensar, vamos ver o dia de Jesus, era um dia extenso, porque ele andava, caminhava, e as pessoas tocavam nas suas vestes, puxavam o seu vestido. Então pense, ele chegaria no final do dia, e no dia seguinte ele já estaria ansioso para saber o que ia acontecer. Ele tinha tudo para ter isso. Mas eu vou falar para vocês nessa noite por que ele não tem essa ansiedade. Eu vou falar 3 motivos, que se nós olharmos para a vida de Jesus, foram os 3 motivos que definiram ele não ter isso. E hoje na nossa vida não é diferente.
Porque nós precisamos entender que Ele está ali, pronto a nos atender. E a ansiedade do dia a dia, os nossos afazeres, muitos se falam que as 24 horas do dia já não são suficientes. E os dias estão sendo encurtados. Está na Bíblia que os dias seriam encurtados. Então a vinda de Jesus, ela está próxima. Ela está próxima, e quando eu olho para esse texto, para essa palavra, e começo a falar que a vinda de Jesus está próxima, a preocupação é qual? Eu tenho que estar preparado. Se Ele voltar hoje, você está preparado? Faço essa pergunta para você que está em casa. Você está preparado para a volta de Jesus? Para levar a sua igreja? Nós precisamos estar preparados. Precisamos aproveitar o nosso dia com os nossos afazeres, que não são poucos. Muitos afazeres, como eu falei, 24 horas do dia não está sendo suficiente. Mas nós não podemos esquecer de um pequeno detalhe, que faz toda a diferença esse detalhe. A oração, o jejum e buscar a presença de Deus. Hoje ainda pela manhã nós estivemos no culto, quem assistiu, culto de oração, de jejum, uma campanha aberta pelo pastor Célio. Nós tivemos a oportunidade de estar falando do amor de Deus no primeiro elo da campanha. E a gente começa a entender a importância do jejum, da oração, a importância de você buscar e clamar a Deus. Essa campanha é uma campanha que nós estamos orando pelo nosso Brasil, orando pela nossa nação. E eu lembro que ainda nessa pregação a gente falava que somente Deus vai mudar esse cenário do Covid. O que está acontecendo hoje é a permissão dele, mas somente Ele pode mudar esse cenário. E é através das nossas orações. E ainda voltando para esse texto, por que a ansiedade ela vem de uma forma nos jovens, nos adolescentes, nas pessoas que às vezes estão ali já estabilizadas e ainda sentem essa ansiedade? Justamente porque é essa situação de você querer sempre algo e às vezes não alcançar, mas é algo que Deus não preparou para você. E o que Ele preparou para você, você não está buscando. Às vezes você quer ser uma outra pessoa que você não é, ou quer ter algo que não é para você, e essa ansiedade de você conseguir isso, ela vai cada dia te consumindo. E quando nós olhamos para Jesus, como eu falei, Ele tinha tudo para ser ansioso, porque Ele saía para levar a palavra, andava de cidade em cidade, então no dia seguinte Ele já tinha que pensar, o que eu vou fazer hoje? E quantas pessoas eu vou curar? Quais os milagres vão acontecer? Mas esses 3 motivos que eu vou falar, dele não ter isso, é o que nós precisamos ter na nossa vida também. E esse primeiro motivo, antes de falar o primeiro motivo, eu quero falar que muitos sofrem de ansiedade pela incredulidade, por não acreditar no que Deus pode fazer, por questionar muitas vezes a Deus, questionar de uma forma que, por que aconteceu com ele e não acontece comigo? Porque o Senhor levou ele e tem pessoas que estão ali e o Senhor não levou? Por que ele era tão novo, tão jovem? Porque o Senhor levou? Então a gente questiona Deus e pergunta. E deixa a incredulidade entrar no nosso coração e a gente acaba esfriando na fé. Nós precisamos fazer ao contrário, aumentar a nossa fé a cada dia. Porque como eu falei, Jesus, Ele veio à terra por mim, por você, pelo meu e o seu pecado. Então quando nós podemos crer que Ele pode levar o nosso fardo aonde nós não aguentarmos mais e colocar a situação nas mãos dEle, ali para frente Ele vai fazer. E toda essa ansiedade vai sair. Então nós não podemos ser incrédulos. Nós precisamos ter no nosso coração e crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida e foco para Ele. As ações para Ele. Levar o nosso problema para Ele. A cada dia, a cada momento. E dentro desses princípios eu quero passar um primeiro para você, faço essa pergunta para você, você sabe quem você é? Hoje, você que está assistindo esse culto, você sabe quem você é? Como assim, pastor? Eu sei quem eu sou fulano de tal, tenho um sobrenome. Não, não é isso. Aonde você está firmado? Como as pessoas te veem? Como elas olham para você? Elas olham para você e ali falam, ali vai um cristão, ali vai um cara que faz a obra de Deus. Ali vai uma pessoa temente a Deus. Quem você é? E quando nós falamos desse texto, nós precisamos lembrar desse princípio, de quem nós somos, é onde nós acreditamos.
Você que já aceitou Jesus, que firmou teu caminho aos pés do Senhor, e que caminha, e que não olhou para trás, e que está fazendo a obra, e que está seguindo, e que está fazendo os mandamentos do Senhor, e que está buscando a cada dia ser melhor. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Então, quando você descobrir que você é filho de Deus, e quando eu falo esse primeiro princípio, é saber quem nós somos. Eu sou filho de Deus, o pastor é filho de Deus, Silvino filho de Deus, Fausto filho de Deus. Nós sabemos quem nós somos, e nós precisamos entender que nós somos filhos do todo soberano, de Deus. Então não há outro que possa atender a nossa situação a não ser Ele. Qual pai que vai deixar seu filho padecer? Então comece a entender quem você é, se você realmente é o filho de Deus. E nós sabemos que o nosso Pai é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas é um Deus justo. Precisamos começar a caminhar conforme Ele nos deixou. Aqui o seu manual, a Bíblia, a palavra viva de Deus, onde nós podemos todo dia nos debruçar sobre ela e falar com Deus. E nós temos feito isso. Você que é filho de Deus, você jovem que anda ansioso para conseguir conquistar o teu objetivo, você tem colocado nas mãos de Deus? Você tem colocado Ele nos seus planos? Porque eu sou pai, eu sei que quando um filho quer algo, a gente faz tudo para tentar atender esse pedido dele. E nós somos filhos de Deus. Você acha que Ele não vai, nosso Pai, fazer tudo para atender o nosso pedido? Quando nós caminharmos e suplicarmos e orarmos e pedirmos a Ele, você acha que Ele não vai atender? Ele é o nosso Pai. Então esse primeiro princípio de quem você é, lembre, você precisa ser filho de Deus. É esse primeiro. Você começa a caminhar e você começa a sair toda a tua ansiedade, a tua preocupação, porque você é filho de Deus. E Ele vai estar contigo em todos os momentos. Na dificuldade, nas alegrias, nas tristezas, Ele vai estar contigo. Estamos passando por um momento de pandemia onde muitos amigos, parentes, familiares, às vezes acometidos do Covid, entristece o coração, algumas perdas. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para perder. Mas nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e colocar a situação nas mãos dEle, a todo momento. Nesse Deus do impossível, nesse Deus que faz além das nossas forças. Nós vamos até onde nossas forças aguentam. Muitas vezes estamos fracos, mas Ele está lá para nos levantar. Então entenda que o primeiro princípio, você precisa ser filho de Deus. Segundo, depois que você sabe quem você é, o segundo princípio, a segunda situação é aonde você tem dedicado o seu tempo, a sua vida. Aonde você tem dedicado? Você como filho de Deus, aonde você tem dedicado seus esforços? Você tem feito algo que agrade a Deus? A sua dedicação, ela está dentro do que o Pai quer? Nosso Pai? É um momento que nós precisamos refletir. Um momento que nós estamos num cenário totalmente adverso, mas que Deus pode mudar num estalar de dedos. Todo esse cenário, toda a sua vida, toda a nossa vida. Mas o que nós temos feito, a nossa dedicação da nossa vida para Deus. Então neste momento a gente olha, pastor, às vezes as pessoas jovens querendo algo, mas não se dedicam. Ou às vezes se dedicam, mas não conforme a vontade de Deus. Então quando esse princípio vem, aonde você está se dedicando, aonde você está procurando guardar teu coração, com quem você tem andado, quais são suas amizades? Você jovem, quais são suas amizades? Aonde você tem participado? A tua dedicação, ela tem que ser para as coisas de Deus. A sua dedicação, seu esforço tem que ser conforme a vontade de Deus. Por quê? A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos a Deus sobre todas as coisas, a sua justiça, as demais coisas, Ele acrescentará, pastora. Então aonde nós temos colocado nossas forças, nossa dedicação, porque Ele vai acrescentar na tua vida. Mas você tem que se dedicar, você tem que buscar.
fazer algo para Deus, dedique sua vida para Ele. Quando você é um filho de Deus, quando você sabe a tua identidade e você sabe a tua dedicação, você já tem 2 princípios que você não vai ter: ansiedade, dificuldade você vai ter, prova você vai ter, mas a ansiedade vai sair do teu coração. Porque quando Jesus estava aqui, quando eu falei que Ele é o melhor exemplo de uma pessoa que poderia ser ansiosa, mas Ele sabia quem Ele era: filho do Pai, do nosso Pai, filho de Deus. O tempo que Ele fez a obra, Ele se dedicou para as obras de Deus, veio aqui, não pecou e fez a obra de Deus. Ele sabia tudo o que Ele precisava fazer. E nesse período, quando nós estamos falando da dedicação da obra de Deus, ela não é fácil, ela é árdua. Você tem que abrir mão às vezes de coisas que você está acostumado a fazer, ou de coisas que você gosta, para poder fazer a obra de Deus. Abrir mão às vezes de estar com um familiar para vir fazer a obra de Deus. Abrir a mão às vezes de estar em algum lugar que outrora você estaria para fazer a obra de Deus, mas quando você vem e faz ela com amor, se dedica, Deus está olhando, Deus sabe o teu coração. E se realmente você está fazendo com amor, se a tua dedicação é realmente a palavra de Deus, ou você não está fazendo por algum status, algum poder, não é isso que Ele quer. Ele quer que a obra de Deus ela seja suave, que você faça com prazer, com amor. E são em pequenas coisas. Eu não estou falando para você vir aqui pregar, falar a palavra de Deus. Não estou falando para você ser um missionário. Eu estou falando para você dar o seu coração para Deus, que Ele vai te mostrar aonde você vai ser usado. Que você seja somente o vaso nas mãos dEle. E a tua dedicação para isso é se colocar diante de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para falar. Eis-me aqui, me usa. Essa é a dedicação que Ele quer. No teu trabalho, na tua faculdade, no teu lar, nos teus familiares. Que as pessoas te olhem, te identifiquem como um servo de Deus, que tem feito a obra, que tem se dedicado. E Jesus, mais uma vez, nesse segundo princípio, Ele se dedicou. Ele sabia quem Ele era, Ele se dedicou a fazer a obra de Deus. Passou por aqui com dedicação, sofreu, nós sabemos a história dele, mas Ele sabia aonde Ele queria chegar e o propósito que Ele estava aqui. Então nós precisamos saber a nossa identidade e precisamos ter a nossa dedicação em Deus, na obra de Deus. E o terceiro princípio é o foco. Você tem que ter foco. O que você quer realizar? Você tem que ter objetivo. Então uma pessoa às vezes ansiosa, ela é ansiosa por quê? Ela fica dando voltas. Às vezes o esforço dela é um esforço tão grande, mas ela está dando voltas e ela não sai do lugar. As coisas não acontecem, não sai do lugar porque, primeiro, ela não sabe quem ela é. Segundo, ela não se dedica para o que Deus tem para a vida dela. E terceiro, ela não tem um planejamento, ela não tem um foco, ela não vai saber onde ela vai chegar. A pessoa que não tem um planejamento, não tem um foco, não vai chegar a lugar nenhum. E é por isso que ela dá volta. E a ansiedade vai tomando conta da pessoa, porque ela vê às vezes outras pessoas evoluindo, Deus prosperando, Deus fazendo, e ela não saindo do lugar. Porque ela não tem um foco, um objetivo na vida dela. E por que Jesus mais uma vez entra como exemplo? Filho do Pai, tinha dedicação e ele tinha foco. Ele sabia o que ele precisava fazer quando ele veio à terra. Ele veio pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele sabia o que ele tinha que fazer no período que ele passou aqui na terra. Ele sabia quando ele tinha que curar. Ele sabia quando ele tinha que fazer um milagre. Ele sabia a hora que não era para fazer. Ele sabia todas as coisas. E ele se dedicou o tempo todo. O maior exemplo: dedicação, de amor pelas pessoas, mas ele tinha foco. Ele não se perdeu porque ele sabia o que ele precisava realizar. Você sabe o que você pode realizar? Você sabe o que você quer realizar? Você jovem, que agora está assistindo, você quer fazer uma faculdade, você quer ser um engenheiro, você quer ser um advogado, você quer ser um médico. Você se planejou, você tem feito um planejamento, você tem colocado Deus
nesse planejamento e feito um plano para que isso possa ser alcançado? Você tem se dedicado ao teu planejamento? Porque muitas vezes nós planejamos, pastores, fazemos um planejamento, mas não executamos, não nos dedicamos a ele, não colocamos Deus no nosso planejamento. E o que acontece? Ele não vai acontecer. Então você precisa ter foco. E na obra de Deus não é diferente. Jesus tinha um foco. Era morrer por mim e por você pelo meio do teu pecado. Ele veio aqui, ele sofreu, foi açoitado, foi morto, crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está conosco até os dias de hoje. E ele é o mesmo que curou na época dele aqui, é o que está curando agora. É o que está libertando agora. Então você que busca a Deus, lembre desses 3 princípios. Saiba que você é filho. E o Pai, Ele está ali contigo. Saiba que você precisa de uma dedicação. Não vai acontecer algo na tua vida se você não tiver um esforço. Deus simplesmente não vai te dar uma faculdade, te dar uma casa, te dar um carro se não tiver um esforço, uma dedicação. E eu estou falando dedicação às coisas materiais também, mas a tua dedicação para a obra de Deus, ela tem que ser com amor e tem que ser com todo o teu fervor. Se você se entregou para Deus, se você é filho de Deus, faça a obra com amor. Aquele prazer de estar sendo usado, de ser um diácono, de ser um obreiro na casa do Senhor, de ser a pessoa que na hora que vê alguém com dificuldade, aquela pessoa lá fora com dificuldade, e você tem uma palavra de Deus para falar para ela. Você conhece um Jesus que salva, um Jesus que cura. Então no que você tem se dedicado? Se dedique a fazer as coisas para Deus. E eu lembro ainda, pastora, que nessa manhã nós falamos de Esther, na campanha de oração, de jejum de oração. E Esther, para quem sabe a história de Esther, ela foi dedicada ao seu povo, porque ela poderia ser morta a qualquer momento quando o rei descobrisse que ela era judia, da descendência onde os judeus estavam sendo ali cativos, mas ela tinha um plano, ela tinha um planejamento aonde ela queria chegar, ela sabia onde ela queria chegar, e ela salvou o povo dela porque ela teve estratégia e era temente a Deus. E esse planejamento, quando nesse terceiro item, aonde você quer chegar, coloca isso na sua vida. Coloca isso na sua vida para que as pessoas possam entender, depois que você chegou, puxa, como aquela pessoa chega lá, mas toda a caminhada, ela tem, às vezes um tropeço ou outro, mas você precisa se levantar, você precisa caminhar, e você precisa às vezes dar 2 passos para trás para dar 5 lá na frente. Mas não perca uma coisa. Desses 3 itens não perca. E lembre-se do primeiro, você é filho de Deus. E a partir do momento que você é filho de Deus, você é remido pelo sangue do Senhor, aí é a dedicação, o seu planejamento, colocar em ação, porque as demais coisas, Ele vai te ajudar. Ele vai caminhar contigo. E cada vez que você entrar na prova, porque nós vamos entrar na prova, nós estamos numa provação com esse Covid, e não podemos desistir, e temos que caminhar, e temos que colocar nas mãos de Deus para que Ele venha sarar a nossa nação. Temos que ser intercessores. Essa é a nossa dedicação, é isso que Ele precisa. Então coloque esses 3 itens na sua vida. Como filho de Deus, se dedique à obra. Faça o teu melhor. Outrora no mundo, quando a gente estava lá no mundo, a gente fazia o melhor, às vezes em show, e em situações que não agradava a Deus, a gente ficava até tarde, não importava o cansaço. Agora, quando estamos caminhando com Deus, somos filhos de Deus, às vezes não conseguimos ler a palavra de Deus, não conseguimos orar por 2 minutos. Então comece a analisar a sua vida, o que você tem feito para Deus, o que você tem dedicado da sua vida por Deus. Eu falei na pregação que nós estamos com os dias encurtados, às vezes 24 horas não está sendo suficiente. Dessas 24 horas, acha um tempo para meditar na palavra de Deus, acha um tempo para orar, acha um tempo para você louvar ao Senhor, escutar os louvores. Nós sabemos que quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos adorando Ele através dos louvores e uma oração. E planeje onde você quer chegar.
Planeje onde você quer chegar. Então, quando Jesus, como exemplo, que não foi ansioso e tinha tudo para ser, porque as pessoas queriam dele, muitos falavam, criticavam, falavam mal, e na nossa vida não é diferente. Lá no teu trabalho você pode ser criticado, falar mal de você, você tem que levantar a cabeça e falar: ei, eu sou filho de Deus, Ele está comigo, eu vou em frente. Ore por essa pessoa que está falando mal de você, porque ela também é filha de Deus. E às vezes as pessoas que têm inveja de você, inveja do que você está fazendo, lembre-se, você tem dedicado a sua vida para Deus. Ele é o teu foco, Jesus Cristo é o teu foco, caminha olhando para Ele. Não importa o que as pessoas estão falando ao teu redor, caminha olhando para Jesus. Jesus veio aqui e Ele tinha um foco, e Ele realizou. E hoje nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, porque Ele levou os nossos pecados naquela cruz. E o que nós temos feito é se esforçar para levar a palavra de Deus, ser pelo menos um pouquinho do que Ele foi aqui, sermos um pouquinho o espelho dele. Tenho certeza que Ele vai se agradar e vai olhar para o teu coração, para os teus projetos de vida e vai atender. Então que nesta noite, essa palavra, você possa lembrar, nós somos filhos de Deus, precisamos nos dedicar a Deus e precisamos ter foco. E não saia do teu foco. Muitas vezes nós colocamos nosso alvo, nosso objetivo, nosso foco, e às vezes como um cristal, uma palavra, você se quebra e não levanta mais. Ei, lembre, Jesus está para te levantar todas as vezes que você cair, não importa. Se é 1, 2, 3, Ele vai estar lá para te levantar. Você busque a Ele que Ele vai te levantar. Ele vai te colocar de pé, Ele vai te levar para o objetivo. Só depende de você. Então nesta noite, pastor, eu quero orar por essa situação da ansiedade que saia do coração desses jovens, dessas pessoas, que às vezes têm tido doenças, a depressão através da ansiedade, e que elas possam lembrar que Jesus Cristo, Ele é o nosso Pai, e a nossa dedicação e o nosso foco é para Ele. Feche seus olhos aí no seu lar mesmo, aonde você está, onde essa palavra chegou, que neste momento o Espírito Santo possa entrar no seu coração. Oh Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, eu não sei aonde está chegando essa palavra, Pai, talvez do outro lado do mundo. Com a tecnologia, Pai amado, Pai querido, nós podemos estar fazendo a Tua obra, Senhor, e levando a Sua palavra, e nós sabemos que o Senhor é um Deus onipresente, onipotente, e o Senhor está lá, neste momento, neste lar, alcançando essa pessoa, talvez que sofre de ansiedade, Pai, e as portas não se abrem, e as coisas não acontecem na vida dessa pessoa, Pai, mas ei, neste momento que ela está clamando a Ti, Pai, onde nós estamos Te buscando e orando, Pai amado, Pai querido, toca na vida dessa pessoa, entra nesse lar, nessa casa, Pai, faz uma restauração, Pai, faz uma transformação, Pai amado, Pai querido, para que essas pessoas saibam que só o Senhor é Deus, Pai. Talvez as forças delas estejam esgotadas, Senhor, talvez elas não tenham força nem para orar, para clamar a Ti, Senhor, mas levanta, Senhor, levanta, coloca ela de pé, Deus. Coloca ela de pé novamente, Pai, para que ela possa alcançar os objetivos que ela traçou lá atrás, Senhor. Que ela possa se render aos Seus pés, Pai amado, Pai querido, e lembrar que nós temos um Pai que intercede por nós, Pai amado, Pai querido. Um Pai que está lá na prova junto com a gente, Pai, que está lá vencendo, Senhor. Oh Deus, vai à frente em cada barreira, em cada luta, Pai amado, Pai querido, Senhor, na situação que nós estamos, Pai, desse Covid, entra em cada UTI, Pai, neste momento, Senhor, na vida dos médicos, dos enfermeiros, esse pessoal da linha de frente, Senhor, cuida da família deles, Pai amado, Pai querido, para que eles possam estar fazendo o seu melhor ali, Pai. Deus de glória, Deus de poder, nós sabemos, Pai, que muitas vidas estão se perdendo, Senhor, mas não somente na pandemia, muita gente tem se esfriado, Pai, espiritualmente nesse momento de pandemia, Pai, não deixa, Senhor, dá força para que mesmo no seu lar eles possam orar e Te buscar, Deus, possam se dobrar, Pai amado, Pai querido, no seu quarto, com a Sua palavra, Pai, e buscar a Ti, Deus, nós sabemos que o Senhor vai atender essa oração, Senhor, oh Deus de glória, Deus de poder, Pai amado, Pai querido, Pai, entra, Pai, em cada lar, em cada cidade, em cada município, Pai, como nós oramos para essa manhã, Pai amado, Pai querido, pela nossa nação, Senhor, que o Senhor venha na nossa nação, Pai amado, Pai querido, fazer, Pai, a Sua vontade, a Sua obra, Deus, venha tirar, Pai amado, Pai querido, todo o mal, Senhor, nós sabemos aonde a Sua presença entra, Pai, mal algum entra, Deus,
Ali vira luz, Senhor, Pai amado, Pai querido. Então que em cada lar na sua casa possa ter essa luz, a sua presença, a presença do teu Espírito Santo, Deus. Às vezes na vida de uma criança, Pai amado, Pai querido, usa a vida da criança às vezes para converter os pais. Oh Senhor glorioso e santo, aleluia, Deus. Obrigado por essa oportunidade, Pai, nesta noite, Pai, neste sábado, Pai. Nós sabemos que é um culto de jovens, Pai amado, Pai querido. Nós sabemos, Pai, que é um culto, Pai, com a linguagem dos jovens, mas nesta noite, Pai, o Senhor está falando, Pai, não somente para eles, Deus. Está falando às vezes para aquela pessoa, Pai, que eu não sei a idade, mas que talvez tenha deixado o foco para trás, tenha perdido os seus sonhos, Pai, que nessa noite ela possa voltar, que ela possa levantar, não pela minha vontade, mas pela sua, Senhor. Levanta essa pessoa, Pai, coloca ela de pé novamente, que ela possa caminhar. E eu tenho certeza que as portas irão se abrir, Senhor. E todo mal, às vezes ela está pedindo uma libertação, Senhor, que o Senhor venha libertar neste momento. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que salva, Senhor. Faça a sua vontade, é que eu te peço nessa oração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, que Deus venha abençoar seu lar, a sua palavra, a sua casa. Que você possa ter um domingo abençoado. A pastora Paola vai estar orando, encerrando aqui, mas eu quero deixar nesta noite essa vontade, esse desejo no teu coração de buscar a Deus e lembrar sempre que você é filho de Deus. Se dedique a Ele, planeje que Ele vai fazer a obra na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, jovens em movimento. Glória a Deus. Pastor Elton estava indo no profundo, né? Falando numa coisa muito importante. E essa semana meu coração transbordou de alegria. Fala assim, ai, pastora, mas em meio à pandemia? Sim, meus queridos, em meio à pandemia. Com ou sem pandemia. Porque a obra de Deus, ela não para. Aleluia. Eu recebi uma ligação essa semana falando assim, pastora, nós estamos fazendo, queremos ir até o UPA. Nós vamos em 20 pessoas. 2 por carro somente, e nós queremos fazer uma oração em volta do UPA, uma oração voltada, uma oração focada, para que aquelas pessoas que estão lá internadas sintam o poder de Deus, sintam o carinho de Deus. Ou seja, isso moveu meu coração de alegria, porque ainda em meio ao desespero, ainda em meio à tamanha ansiedade, como pregou o pastor Elton, ainda existem as pessoas que são focadas em Deus, que entendem que a solução está em Deus e que vem de Deus. Aleluia. E ainda mais seguidamente, por isso ainda recebi uma ligação essa semana de uma moça que ela falou assim, Paola, eu preciso e eu gostaria de ser batizada. Eu falei, oh, glória, aleluia. 10 horas da noite. E ainda assim eu volto a dizer, em meio à pandemia ou sem pandemia, as pessoas estão se voltando para Deus, querendo o batismo, querendo ainda orar e querendo prestar esse tipo de serviço. Glória a Deus. E isso alegra o nosso coração, independente da idade, independente do que esteja acontecendo, independente da situação, a pessoa ela tem o foco em Jesus. Que você ouça bem, preste atenção em tudo que o pastor Elton ministrou. Que palavra maravilhosa sobre identidade. Quem você tem sido longe da presença do Senhor. Não viva de filtro de Instagram, meu querido. Não viva apenas de sorriso. Não viva apenas de coisas que não são reais, que não são palpáveis. Pense nas coisas como você é real e como você te fez, as características que Deus colocou em você. São as características que vão te fazer ser reconhecidas por elas. Não é filtro que vai fazer você ficar famoso. Não é alteração de vídeo que vai fazer você ficar famoso. É a presença de Deus que existe em você. É quem você tem sido, é a sua identidade. Guarde isso dentro do seu coração. Leve isso com fé. Guarde isso fortemente. Aleluia. Amém? Amém. Santo é o teu nome. Vamos dar alguns recados aqui, meus queridos. Amanhã nós temos o culto da família. Aleluia, às 9h30 da manhã. Somente à noite, pastora. Opa, o pastor está me corrigindo. Apenas às 19 horas, queridos. Terça-feira, 19h30, culto de busca do Espírito Santo. Quarta-feira, 14h30, tarde da bênção. Quinta-feira, 19h30, culto de cura e prosperidade. Sexta-feira, 22h, culto de libertação. Este ainda está para começar. Amém? Sábado, 9h30, jejum e oração na campanha que o pastor Elton falou.
pela nossa nação. Sábado, 19h30, o nosso culto de jovens. É para a semana que vem, pastor, o nosso convidado? Nós vamos confirmar ainda. Nas redes sociais, então pessoal do GEM que acompanha, não somente as redes sociais da 81, que também vai estar informação lá, mas no grupo GEM lá do Instagram. Então, se tiver um convidado dessa semana, na próxima a gente estará informando lá. A pastora falou do culto de sexta, o culto de sexta ainda não está acontecendo, ela lembrou ali. E lembre-se, o atendimento também no horário do culto ali, para você que está em casa e quer às vezes ter uma palavra com o pastor, os pastores estarão aqui nos horários de culto para você vir aqui consultar, vir aqui receber essa palavra, às vezes está fazendo alguma campanha, então nos horários do culto, como a pastora falou, os pastores estarão aqui para estar te orientando e estar fazendo uma oração por você e estando perto de você, mesmo longe. Amém? Queridos, você que precisa de uma visita pastoral, faça como esta semana, fiz 2 visitas pastorais, estive na presença do Senhor. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, está nas redes sociais, para você que precisa e necessita, não pode vir até a igreja, nós vamos até você, tá bom? Não esqueça, vindo aos teus atendimentos pastorais, traga os seus dízimos, traga a sua oferta, porque assim, em tempo de pandemia, queridos, mesmo assim, a igreja permanece com seus compromissos financeiros inalterados, amém? Nós precisamos abençoar as pessoas, nós precisamos dar continuidade na obra de Deus, infelizmente, né, isso tudo precisa de dinheiro. Traga também o seu quilo do alimento, porque pessoas e mais pessoas, queridos, neste momento, estão precisando de ajuda. Então traga o seu quilo de alimento, colabore, faça a sua parte e que Deus multiplique em 30, 60 e a 100%, a 100 vezes mais ainda na sua geração, amém? Que nunca venha faltar na sua casa, na sua despensa e no seu lar. Seja fiel com Deus e Ele vai ser com você também, amém? Pastora, além nessa ainda dos alimentos da ação social, já queria agradecer as pessoas que têm doado, seja financeiramente, na conta da igreja, as pessoas que têm trazido alimento, como a pastora falou, que seja próspero na casa de vocês, que vocês sempre tenham para doar, nunca pedirem emprestado, mas nós estamos num momento bem difícil, muitas pessoas desempregadas, então tem saído bastante a parte da ação social da sexta. Então você que pode colaborar, depois pode estar mandando até um WhatsApp para os pastores, sabendo a lista de alimentos, nós vamos estar passando, disponibilizando para vocês trazerem, que às vezes você não consegue trazer uma cesta básica, mas traga 5 quilos de arroz, ou de feijão, ou 1 quilo, que isso vai ajudar e vai fazer a diferença. Amém, pastor? Amém. Nós vamos louvar o Senhor com mais um hino e estaremos encerrando, pastor. Amém. Glória a Deus. Declaramos, ó Deus, os céus abertos sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra sobre nós, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, que a nossa fé esteja firmada na presença de Deus, amém? Coloca a sua mão em modo de receber, e que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão, consolação do Santo Espírito permaneça sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre, amém. Fique em paz, que Deus abençoe e tenha um excelente domingo, glória a Deus.